Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, bem-vindas à devocional desta quinta-feira da Semana Santa. Como eu falei na devocional de ontem, hoje nós iríamos refletir sobre o momento em que Jesus se dirige ao Getsemane, juntamente com seus discípulos, para ter momentos de preparação para as horas que estariam sendo ali reveladas, onde ele entregaria a sua vida na cruz, e ele precisava estar espiritualmente preparado para esse momento. E em primeiro lugar eu quero lembrar o significado dessa palavra Getsemane. Ela significa prensa do azeite ou lagar do azeite. Era o lugar onde o fruto era prensado para poder extrair dele o suco, o seu melhor. E foi justamente, acredito que isso que aconteceu com Jesus naquele momento, onde Jesus iria realizar o maior ato, o ato suprassumo do seu ministério ao enfrentar a cruz, depois de passar por todos aqueles momentos de tortura e dor. E finalmente ali colocar-se face a face com a morte, a maior consequência do pecado no mundo. E Jesus precisava estar preparado para esse momento. Não era sua vontade, naquela hora, enfrentar a cruz. E foi justamente neste lugar onde ele busca a presença do Pai para poder passar por esse momento. E é um lugar onde a carne dele aflora, onde a natureza humana dele aflora de tal maneira, como nós podemos ver nos relatos de Mateus 26, Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22, que são os relatos desse momento de Jesus no jardim do Getsemane. Então, ali a natureza humana de Jesus, ela aflora diante daquilo que está para acontecer nas próximas horas, do qual ele sabe muito bem. E nesse momento, então, os evangelistas relatam sentimentos que estavam no coração de Jesus. Ele começou a angustiar-se profundamente, a angústia tomou conta dele, uma tristeza de morte, como ele mesmo registra então nessa palavra nos evangelhos, e também o pavor, quando realmente nós vemos que estamos diante de uma situação que não há mais saída, em que o pavor toma conta. E esses são os sentimentos que estavam ali no coração de Jesus enquanto ele estava no jardim do Getsemane. E ele foi acompanhado dos seus discípulos. Esse era um momento em que Jesus ele precisava de apoio, que ele pediu até mesmo o apoio. Ele precisava de companheiros, ele precisava de companhia para poder suportar aquilo que estaria vindo. Então ele pede aos seus discípulos que acompanhem ele em oração. E ele pega aqueles discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e se retira com eles para ter um momento de comunhão mais profunda, buscando essa rede de apoio para que ele possa ser forte e dar seguimento ao seu ministério. E ele se afasta um pouco mais desses três discípulos e tem os seus momentos de oração, onde ali ele revela todo esse pavor, toda essa angústia, todo esse medo do enfrentamento da dor e da morte. E ali ele ora ao Pai e ele diz: Pai, se possível, muda a história. Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, sem que eu precise enfrentar isso, mas contudo seja feita a tua vontade. E aí quando Jesus retorna, ele encontra os seus discípulos dormindo. E quando ele chega, ele chama Pedro e ele diz: Pedro, nenhuma hora tu conseguistes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então quando Jesus ele chama a Pedro e ele diz isso: nenhuma hora vocês conseguiram orar comigo, Jesus está falando da questão do tempo, né? Que naquele momento ele precisava que pessoas estivessem investindo tempo na vida dele, precisavam estar investindo tempo para que ele pudesse dar seguimento no seu ministério e enfrentar as horas mais difíceis que ele precisava enfrentar. E aí quando Jesus ele fala dessa questão de vocês não conseguiram investir nenhuma hora, justamente está ligada a esse chamado à nossa vida do investimento do tempo na presença de Jesus, juntamente com Jesus. E de uma forma muito particular nos momentos
em que nós sabemos que enfrentamos grandes crises e grandes dificuldades, grandes tormentos à nossa volta, do qual muitas vezes não temos o que fazer a não ser passar por esses momentos, porque essa é a vontade e a permissão de Deus. Então, esse primeiro momento, quando Jesus pergunta, nem uma hora vocês conseguiram investir comigo, ela reflete ao momento também em que nós precisamos de investir tempo com Jesus para podermos passar os momentos difíceis da nossa vida. Precisamos desse investimento de tempo. E esse investimento de tempo é algo necessário para que a nossa fé, o nosso espírito possa se sentir fortalecido. Porque se não investirmos tempo no fortalecimento do nosso espírito em Jesus, a nossa carne, ela ganha força. E é isso que Jesus diz, o espírito de vocês está pronto, mas a fraqueza que muitas vezes derruba, a fraqueza que vem revestida de tentações para a carne, ela continua existindo justamente nesta carne. Então é necessário investir tempo para que muitas vezes possamos não apenas não entrar em tentação, mas vencer as tentações que surgem nos momentos difíceis, desafiadores à nossa volta e no contexto em que nós vivemos. Então a primeira palavra de Jesus quando ele volta e vê os seus discípulos dormindo e não conseguiram ficar com ele, dar esse apoio que ele precisava é essa, né? Nem uma hora vocês conseguiram investir tempo comigo. E Jesus se retira e ele ora da mesma forma ao Pai. Se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. E quando Jesus volta, a angústia, o pavor crescem na medida que ele sabe que avançou o tempo e a cada minuto ele está mais perto de cumprir aquilo que ele precisava cumprir, entregando sua vida na cruz. E quando ele volta, ele encontra novamente os discípulos dormindo e os evangelistas dizem porque seus olhos estavam pesados e eles não souberam o que responder a Jesus. Na primeira pergunta do tempo, é um chamado a investir tempo para estarmos preparados para enfrentar os momentos difíceis. Mas a segunda volta de Jesus, nesta hora em que os olhos dos discípulos estão pesados, nos fazem lembrar que quando nós dormimos, quando os nossos olhos estão pesados e nós acabamos caindo no sono, nós não vemos o tempo passar. Nós não conseguimos medir os acontecimentos que estiveram ali sendo forjados enquanto nós estávamos dormindo, quando os nossos olhos estavam pesados e nós não conseguíamos reagir. Então essa segunda volta de Jesus, quando ele chega aos discípulos, ele acorda os discípulos e eles abrem os olhos e eles não sabem o que responder, né, diante da presença de Jesus, mostra que muitas vezes nós também perdemos o tempo precioso que nós temos. O tempo que nós precisaríamos estar investindo com Jesus, quando nós não investimos, nós estamos perdendo esse tempo. Estamos perdendo de alimentar a nossa fé, alimentar a força que realmente nos leva a vencer todas as circunstâncias difíceis do mundo que nós estamos vivendo. Quem dorme não vê o tempo passar. Ainda mais quando é aquele sono profundo, aquele sono que pesa os olhos, a gente não consegue reagir, que a gente, em questão de segundos, desliga de tudo e se vai. Então nós não vemos o tempo passar. E isso nos faz meditar nessa quinta-feira da Semana Santa, de quantas vezes nós estamos também não aproveitando o investimento do tempo e estamos perdendo esse tempo. E ficando sem respostas para dar, assim como os discípulos ficaram, porque não alimentamos esse nosso lado do nosso relacionamento com Deus para podermos, diante das situações difíceis, termos também uma resposta e um encaminhamento. Essa segunda volta de Jesus ali no Jardim do Getsemane me faz também lembrar de outros textos da Palavra do Senhor, onde muitas vezes este sono profundo está representado e ligado ao próprio povo de Deus. Quando há um chamamento, desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. Ou como quando Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, falando da Santa Ceia, ele diz, muitas vezes, muitos de vocês dentro da igreja comem do pão, bebem do cálice, mas não estão discernindo o que vocês estão fazendo. Vocês não estão discernindo o corpo, que isso pertence à igreja, ao corpo do Senhor Jesus.
e por não ter esse discernimento, porque vocês não investiram tempo em conhecer o que está realmente acontecendo ali, esse é o motivo que existem tantos enfermos dentro da igreja. Esse é o motivo porque muitos de vocês estão dormindo, né, quando deveriam estar acordados e trabalhando. Então, esse segundo momento que Jesus volta no jardim de Getsemane e os discípulos não têm o que dizer, porque eles estão nesse pesado sono, me faz refletir sobre as muitas vezes quando nós não investimos tempo, perdemos esse tempo e acabamos adormecendo, não vendo o tempo passar. E se não vemos o tempo passar, nós não conseguimos também vigiar, estar atentos para as circunstâncias que Deus está formando à nossa volta, até mesmo nos momentos de adversidade que nós passamos. E a última parte, quando Jesus retorna pela terceira vez, ele faz a mesma oração: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. A angústia dele cresce de tal forma que o evangelista Lucas diz que ele começou a angustiar-se, que o seu suor se transformou como gotas de sangue. E um anjo teve que vir do céu para consolá-lo e confortá-lo, porque os seus discípulos não puderam dar isso que ele tanto precisava naquele momento. Deus precisou enviar um anjo para confortar, para fortalecer a Jesus, para que ele pudesse ter força e coragem para enfrentar a cruz. E então a angústia se tornou de tal forma que esta narrativa é colocada no Evangelho de Lucas. E aí quando Jesus volta pela terceira vez, e certamente ali os discípulos talvez não tenham reconhecido bem, embora reconhecesse a sua voz, porque ele estava tomado com aquela imagem, né, de ter a angústia feito o sangue brotar da sua pele naquele momento. Mas quando Jesus volta então, porque eles perderam tempo, Jesus chega e diz assim: basta, chegou a hora. Ou seja, acabou o tempo, esgotou o tempo, tudo está se cumprindo. E nesse momento, os discípulos foram pegos de surpresa. Nesse momento, eles levaram um impacto, porque as duas vezes que Jesus havia voltado, Jesus havia alertado, Jesus havia orientado, Jesus havia chamado, e eles não responderam. Até que chegou esse momento no jardim do Getsemane que Jesus disse: basta, acabou, terminou o tempo. Isso é um grande alerta para nós, porque o tempo está caminhando a cada dia mais e mais em direção ao final de todas as coisas. E haverá um momento em que o Senhor dirá: acabou o tempo, não tem mais tempo para vocês, não tem mais tempo para a igreja, não tem mais tempo para o mundo, acabou agora, chegou o tempo da revelação daquelas coisas. E Jesus mesmo colocou isso no seu ministério em muitos momentos, né? Como na própria parábola profética das 10 virgens. A igreja está plena ali na figura das 10 virgens, mas metade dela dorme, metade dela não está preparada, metade dela não está vigiando, está adormecida. E quando chega o noivo, quando diz basta, acabou o tempo, a parte que estava preparada, que estava pronta, que estava ativa, que estava aguardando a chegada do seu Senhor, ela entra na glória e a porta se fecha. E a outra parte que era a noiva também, eram noivas, estavam destinados para aquilo, mas não aproveitaram o tempo, não investiram tempo, perderam seu tempo, descansaram dormindo, ficaram de fora. Então, esse momento do jardim do Getsemane nos faz refletir sobre essa questão de quanto tempo nós temos investido, né, nesse chamado que Jesus diz: venham e fiquem comigo, porque o tempo é difícil. Quanto tempo temos perdido e dormido, adormecido, não nos despertamos para as coisas que estão acontecendo. E será que temos consciência que a cada dia que passa, nós estamos chegando mais perto da hora que o tempo chegará ao fim, do tempo se esgotará e a porta se fechará e as coisas que foram anunciadas começarão a se cumprir? Então, nessa devocional de hoje, eu convido você a refletir sobre essas questões. O Getsemane não é um lugar de alegria nesse momento. O Getsemane, nesse momento, é um lugar realmente de ser prensado, de ser apertado, de ser esmagado, para que o melhor surja dali. E foi o que aconteceu com Jesus. Jesus foi esmagado ao ponto do seu suor se tornar em gotas de sangue. Sua carne não queria, seu espírito estava pronto, mas sua carne não queria.
e ele só poderia vencer a carne se realmente ele estivesse preparado na presença de Deus. Nós não somos diferentes de Jesus, queridos irmãos e irmãs, né? Talvez todo esse contexto no nosso mundo esteja prensando o mundo para que o melhor dele possa ser extraído. Esteja prensando a nossa igreja para que o melhor dela possa ser extraído. Esteja prensando as nossas famílias para que o melhor dela seja extraído. Mas nós não vamos aguentar se não estivermos investindo realmente tempo no conhecimento de Deus, nas coisas que o Senhor está fazendo e ainda quer fazer. Deus quer o melhor de nós, Deus quer nos fortalecer, nosso espírito está pronto, mas o grande alerta é: cuidado, porque a fraqueza ainda habita na carne, e esta carne só pode ser vencida se o espírito estiver não apenas pronto, mas estiver revestido. E assim como Jesus precisou dos seus discípulos, nós precisamos uns dos outros para podermos nos fortalecer também nessa fé, em oração, não dormindo, não perdendo o tempo, não permitindo que o tempo se vá, não permitindo que o tempo se esgote, mas realmente remindo o tempo, porque os dias são maus. Que o Senhor nos ajude a refletir com profundidade sobre esse momento em que Ele estava ali naquele jardim. Oremos ao Senhor. Senhor, nesse momento nós estamos aqui entrando em Tua presença em oração nessa devocional e colocando as nossas vidas dentro desse texto onde Jesus foi ali prensado e esmagado pelas circunstâncias que estavam prestes a acontecer, onde a sua natureza humana assumiu toda a fragilidade da nossa própria natureza humana, nosso medo, a angústia, o pavor, Senhor, a tristeza profunda até sentir a morte tocando, mesmo estando vivo. Senhor, nesta hora nós nos colocamos em Tua presença, nesta quinta-feira da paixão, Senhor, nesta semana tão especial e onde, Pai, neste momento nós colocamos a nossa vida diante da Tua palavra, diante destas coisas que hoje nós ouvimos, onde o Senhor nos chama, Pai, a investir tempo para vencer a tentação, para vencer a fraqueza da nossa carne, para não cairmos no sono, Senhor, e cairmos nesse sono pesado, não conseguirmos abrir os nossos olhos para ver as coisas acontecendo. Quando, Senhor, muitas vezes não compreendemos, é porque nós estamos dormindo, quando perdemos a visão, porque estamos dormindo. Então, que nós possamos ouvir esse grande chamado do Getsemane, Senhor. Mesmo nesse tempo em que o mundo e todos nós estamos sendo prensados, mas certamente esta prensa é para tirar, Senhor, o melhor das nossas vidas, assim como foi com Jesus. É para realmente, Senhor Deus, trazer à existência, trazer à luz aquilo que precisa, Senhor, ser hoje visto, que precisa ser hoje, Senhor Deus, reconhecido, que precisa ser hoje vivido, Senhor, pela vida de todos nós em Tua presença. Sabemos que haverá um dia em que o tempo chegará ao fim, onde realmente Tu, Senhor, falará basta, terminou, mas hoje ainda é o tempo da graça, hoje ainda é o tempo da oportunidade e nós te pedimos que neste jardim do Getsemane, que é o mundo que estamos vivendo em pandemia, nós possamos clamar, orar, investir tempo em Tua presença, para remir o tempo, para aproveitar o tempo, para usar esse tempo como proclamação de boas novas concretas e reais na nossa própria experiência, onde pessoas vejam, Senhor Deus, sejam testemunhas desse testemunho que o Senhor coloca em nosso coração. Senhor, que a Tua bênção e a Tua graça continuem operando sobre as nossas vidas no decorrer dessa semana. Este é um tempo de contrição, Pai, porque no dia de amanhã nós lembraremos a dor que Jesus enfrentou, o dia de tristeza, o dia de angústia, o dia de tribulação, o dia de trevas, mas também foi o dia, Senhor, onde o véu se rasgou. E nós pedimos, Senhor, que nesse tempo de consagração e jejum que estamos vivendo, nós possamos colocar realmente a nossa vida em sintonia com os acontecimentos do céu neste tempo aqui no mundo. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.
O Senhor te guarde, o Senhor guarde a tua casa e o Senhor te leve a uma reflexão bem profunda, não apenas sobre essas palavras que temos ouvido, mas também no dia de amanhã, a sexta-feira da Paixão, seja um tempo onde nós possamos entender que aquele talvez foi o dia mais triste da terra, mas também diante desta grande tristeza da entrega, da morte, da tortura e do sacrifício de Jesus, foi que o dia de maior alegria pôde se manifestar 3 dias depois, no domingo da ressurreição. Que o Senhor nos guarde. Amém.